Vamos lá, olha para a sua Bíblia, Lucas capítulo 13, versículo 34 e o 35. Vamos ler bastante, tá bom? Preste muita atenção. Por favor, não negligencie a leitura das Escrituras, né? Faz isso agora com atenção. Versículo 34 e o 35. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Diga um amém, diga. Mais um texto ainda, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Isso mesmo, é muito importante. Vai lá na Bíblia, gente. Mesmo que a minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. Começa assim o texto. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. É isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha o que Deus disse: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias o heteu fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Diz um amém, diz. Mais um texto ainda. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, 17 e 19. Vamos fazer essa leitura. Meu povo cometeu 2 pecados clássicos, 2 pecados que não tem como não perceber. Ele está dizendo: eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Povo de Israel, foi por sua culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. A sua própria maldade o castigará e você será condenado, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Fala para alguém do lado assim: Deus está falando. Fala aí. Fala de novo, fala assim: ó, Deus está falando. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quem esteve aqui de manhã viu que o Senhor estava no meio da igreja, que o Senhor queria participar conosco aqui da reunião. Agora nós estamos aqui, ó Deus, de novo, pedindo que o Senhor venha estar conosco e a tua presença seja aquilo que vamos sair daqui falando. Deus estava naquele lugar, Deus falou comigo. Faz isto conosco, Senhor. Permita que pessoas saiam daqui dizendo: foi bom eu ter ido, Deus queria falar comigo. Por isso, ó Deus, torna a tua palavra bem fácil. Fala conosco, não haja nenhum empecilho, nenhuma barreira, para que a tua palavra entre e ela provoque
toda a mudança necessária, tudo que nós precisamos, porque a tua palavra tem poder para isso, em nome de Jesus. Amém? Quando fazemos um apelo para alguém entregar a vida a Jesus, quando a gente fala, olha, levante a sua mão, entregue a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aceitar Jesus. O apelo é para que a pessoa, ela entregue a vida dela para Deus. E quando isso acontece, muitos casos assim, a pessoa ela tinha sérios problemas, e aí Deus, talvez aqui alguém possa dizer, isso aconteceu comigo, né? Aí Deus entra, e quando Deus entra na vida da pessoa, tudo melhora. A pessoa, ela tinha traumas, ela tinha problemas muito sérios, ela não tinha vida, ela estava morta. Aí Deus entra e provoca a vida. Outras coisas também, porque há uma mudança na consciência. E aí a pessoa que tinha uma vida destrutiva, você imagina uma pessoa sai de casa numa sexta-feira e começa a beber energéticos, bebidas, drogas, e vai até segunda vai trabalhar. Imagina, isso é coisa de maluco. Aí a pessoa ela vai indo, mas ela entrega a vida a Jesus, ela mesma vai parando com essa vida. Ela falou, isso vai acabar comigo. Ela vai tomando outra atitude, e a vida dela vai prosperando, as coisas. Jesus entra no centro do coração da pessoa, e tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Ela não falava com a família, ela vai lá e restaura essa aliança. Ela tinha relacionamentos quebrados, destruídos, há uma reconciliação. Quem sabe do que eu estou dizendo aqui? É isso no que acontece. Com o passar do tempo, a vida vai se ajeitando, as coisas vão dando certo. Aí a pessoa, ela vai deixando Deus, meio que falando assim, quando eu precisar eu te aviso, quando eu precisar do Senhor eu procuro. Tema de hoje, se você puder anotar alguma coisa, qual a participação de Deus na sua vida? Pergunta para alguém do lado assim, Deus participa da sua vida? Pergunta aí, por favor. Se você pedir para uma pessoa, vem aqui e dá o seu testemunho, ela vai falar, olha, Deus entrou na minha vida, mudou tudo. Eu andava só, eu era perdido, aí Jesus entrou na minha vida, e aí minha vida andou. Mas com o passar do tempo, a pessoa vai deixando, Deus já não participa mais do dia dela, ela já não conta mais, ela vai dando os jeitos dela. Primeiro texto que eu li, se ainda há uma lembrança, eu li 3 textos, fora de contexto até, mas o primeiro texto que eu li, e agora estou estudando com você, o primeiro texto, Deus está falando, quantas vezes eu quis participar da sua vida, quantas vezes eu quis participar, sabe como? Cuidando de você, guiando você, protegendo você, e você não quis. E Deus ainda fala assim, eu queria mesmo, olha, o desejo meu, participar da sua vida, como uma galinha. Se você olhar para uma galinha, o jeito que ela faz, com os filhotes, com os pintinhos, era isso que eu queria fazer, mas você não quis. Numa fábrica, conta uma história que havia uma galinha, e os funcionários tinham o maior xodó com essa galinha. Todo mundo na fábrica gostava da galinha. E aí um dia essa galinha chocou lá os pintinhos lá. Aí então houve comoção na fábrica. As pessoas até levavam coisas. Se a galinha estivesse na rua da fábrica, os carros paravam. As pessoas pegavam com a mão assim os filhotes, tiravam, maior cuidado. Um dia pegou fogo na fábrica, um incêndio.
As pessoas só perguntavam da galinha. Onde é que está a galinha? Que alguém viu? E aí os bombeiros, depois que apagaram o incêndio, encontraram a galinha morta, queimada. Mas quando eles viraram os filhotes, os pintinhos estavam todos debaixo, vivos. Foi isso que Deus fez por você. E Ele está dizendo assim: eu queria fazer até mais que isso por você. Eu queria participar da sua vida para te proteger. Eu queria cuidar de você, mas você não deixa. Então eu queria falar sobre isso. Qual que é a participação de Deus na sua vida? Quanto que Deus está na sua vida? Segundo o texto que eu li, Deus está falando com Davi. Olha o que Ele fala para Davi. Ele fala: Davi, quando eu te encontrei, dava dó. Você estava num curral. Eu tirei você. Eu fiz você rei. Eu te coloquei, Davi, num lugar. Eu tornei você rei de Israel, de Judá. Eu tornei você rei. Eu te dei tudo. E aí ele fala assim: eu queria e poderia te dar 2 vezes mais. Quem crê nisso, que Deus pode fazer até mais ainda aqui? Deus, eu quero fazer isso por você. Davi, eu poderia, mas você me abandonou. Houve um dia da sua vida que você não quis a minha participação. Você acordou, você não orou. Você acordou, você não falou comigo. Você foi fazer o que você achou. Você foi viver a sua vida. Você deixou de lado. E você cometeu um erro muito grande. Sabe por quê? Porque eu não participei. Eu não estava lá. Se eu estivesse lá, eu ia lembrar você. Comigo, em mim, você pode todas as coisas. Eu posso te dar até muito mais que isso. Alguém crê nisso? Terceiro texto diz assim: o meu povo cometeu 2 erros. 2 erros. Agora é muito importante, preste atenção. Ele fala assim: primeiro erro, você me abandonou. Esse abandonar aqui, ele quer dizer assim: você andava comigo. Vocês lembram? Olha aqui para mim, vocês lembram? Todo dia Deus vinha para ter um encontro com Adão. Um dia ele chegou, Adão não estava. E aí ele falou: onde é que você está? Você me abandonou, nós tínhamos um encontro. É isso que Deus está dizendo: você andava comigo, e agora você já não anda mais comigo. Por onde você está andando? Tema de hoje: qual que é a participação de Deus? Você parou, Ele está dizendo assim: você errou, porque agora você não anda, você não caminha mais comigo, agora você está caminhando com alguém. Você está andando sozinho, você está tomando decisões sozinho. Quem está aconselhando você? Quem que está falando agora com você? Porque você me abandonou. E tem mais, você cometeu outro erro, que não deixa eu participar da sua vida. Porque antes a fonte de tudo na sua vida era eu. Agora não sou eu mais. Você começou a buscar outras fontes. A fonte de dinheiro na sua vida era eu. Você falava comigo. A fonte da saúde, eu era a fonte na sua vida. A fonte da alegria na sua vida, eu era, Deus está dizendo. Mas agora você não busca mais em mim, eu não sou mais a fonte. Agora você tem outras fontes. Então eu vim ministrar uma palavra. Qual é a participação? Como é que você hoje diria? Quanto que Deus está participando da sua vida, das suas decisões, do seu caminhar, do seu futuro? Quanto você está dizendo: Senhor, tudo na minha vida é o Senhor. Se o Senhor não participa, eu não faço nada. Mas nós fomos aprendendo. Olha, eu vou falar algo aqui terrível. Nós estamos aprendendo a viver sem Deus, como se isso fosse possível. Nós estamos assim, falando para o Senhor. Aí, é isso que é religião. O que é religião? O homem tem Deus.
Você fala com a pessoa, ela fala assim: pastor, eu tenho Deus no meu coração. Está errado. Que o correto é: Deus tem você. Eu sou de Deus. Fale assim: eu sou de Deus. É Ele que tem a minha vida. Eu entreguei minha vida para Ele. É Ele agora, Ele pode participar da minha vida. Desde a hora que eu acordo, a primeira decisão, minha primeira atitude, meu passo, o primeiro passo do meu dia, é Ele que pega a minha mão e me guia. E Ele diz assim: eu guiarei a tua entrada e a tua saída. Olha que coisa. E aí, por fazer isso, Ele diz assim: você será bendito ao entrar e bendito ao sair. Sabe por quê? Porque vai ter uma participação minha. Você vai ser bendito na cidade ou no campo. Quantos filhos nossos, né? Quantos jovens estudam fora, mas Deus está lá, Ele tem uma participação. Aonde tiver, Deus vai guardar, porque não foi sem a participação. Deus está participando desse processo. Tem que trabalhar fora, tem que fazer algo, vai viajar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui, quando vão viajar, oram? Faz uma oração. É isso aí: Senhor, participa da minha viagem, vem comigo, vem comigo. E ainda mais: Senhor, traz os teus anjos também. Eu quero o Senhor aqui comigo, participa agora dessa viagem, guarda a minha vida. Eu queria estudar com você esse tema: qual a participação de Deus em sua vida? É muito triste falar isso como um pastor, porque infelizmente a igreja começou a aprender, a igreja faz tempo já está aprendendo a não precisar de Deus. Eu fico apavorado muitas vezes quando as pessoas falam para mim: pastor, eu ia procurar o senhor, mas o senhor está muito ocupado, então eu deixei quieto, não falei. As pessoas estão fazendo a mesma coisa com Deus. Deus já tem problema demais, como se Deus fosse limitado. A hora que a água estiver no pescoço, aí eu clamo. Não, meu irmão, não. O correto é caminhar com Deus, porque se você caminhar e Ele participar da sua caminhada, olhe para mim, longa será a sua caminhada. Diz um amém. E tudo vai dar certo, diga um amém. Ele diz para Josué: e então tu farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás, porque eu vou participar. Davi chega a dizer: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, Deus participa disso comigo. E porque Ele participa comigo, eu não tenho medo de nada. Ele está comigo. E às vezes 1000 caem ao meu lado, o salmista disse, 10.000 caem do outro lado, mas Deus está participando comigo, Ele luta comigo. Eu não vou cair, os meus pés não vão tropeçar. Quem crê nisso, gente? Então, qual a participação de Deus na sua vida? Por que você não está percebendo que você foi e Deus ficou? Que você não está percebendo que Deus está dizendo assim: eu queria muito te ajudar, eu queria muito te guiar, eu queria muito te proteger, eu queria muito estar lá, mas você não fez questão de eu participar com você. Você não fez questão nenhuma, você não me chamou. Você acordou, estava sol, você achou que você não ia precisar de mim. Mas aí o sol virou em uma chuva. Se você tivesse acordado e você falasse: Senhor, tudo que eu mais preciso hoje é o Senhor na minha vida. Você pode falar isso? Fala aí: tudo que eu mais preciso é Deus na minha vida. Estuda comigo, para você perceber qual que é essa participação, quanto que é esse agir, esse mover de Deus na sua vida. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quanto você fala com Ele? Pergunta a pessoa lá assim: hoje você já falou com Ele? É nessa hora que crente fala assim, não, mas eu vou falar ainda. Antes de dormir,
E tem uns que dormem e acorda, fala, não, esqueci de falar, e acorda, e levanta. Você quer entender quanto que Deus participa da sua vida? Você falou com Ele? Você contou para Ele? Você perguntou para Ele? Você consultou? Logo pela manhã, quando o sol nasceu e você acordou e você já falou com Ele, Paulo chega a dizer assim: antes de tudo, ore. Dobra o joelho, ore. Interceda, clame, antes de tudo. Antes de qualquer outra coisa, ore, fale com o Senhor, põe Ele no assunto, traz Ele para o assunto, traz Ele para casa, ore na casa, antes de tudo, participa da minha casa, Senhor. Vou trabalhar, participa agora, estou em trabalhar, participa desse processo da minha vida, vou estudar, Senhor, eu te entrego esse momento, participa da minha vida nesse processo. Você falou com Ele, você falou com todo mundo e não falou com Deus. Todo mundo está participando, está todo mundo falando, e Deus está esperando você chamar Ele para participar. Em Lucas 18, versículo 1, esses textos agora vão aparecer no telão, você me acompanha nessa leitura. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos, a parábola tinha intenção, ele ilustrou para falar de algo muito importante. Então a parábola mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar, toda hora, todo momento, falando com Deus. Por quê? Agora você vai entender por que orar. Talvez você fale, eu não sei por que o pastor fica falando que a gente tem que orar, porque Deus tem que participar da sua vida, do nascer ao pôr do sol, do começo ao fim. Se Ele participar, Ele diz assim: olha, se você deixar, eu vou na sua frente. Quantos querem que Deus vá na frente? Fala com Ele, chama por Ele, Senhor, você vai na frente. Ele diz assim: eu vou ser sua retaguarda. E tem mais, se você deixar eu participar, eu vou dar ordem a anjos ao seu respeito para te guardar e te livrar. Olha o que Deus quer fazer. Ele diz, e ainda faria mais. Que a Bíblia diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Fala com Ele. Eu vou ler esse texto para você. 1 Samuel capítulo 1, versículos 7, 9 e 10. Olha a leitura, gente, como é maravilhoso ir lá e você ler e extrair algo tremendo ali que Deus está querendo falar. Qual a participação, quanto Deus está participando, tem a ver, quando você fala com Ele, como é que você quer que Ele participe. Deus não é intruso, você não colocou Ele no assunto, você ligou para sua mãe, você ligou para o seu pai, você ligou para não sei quem, você falou, mas você não ligou para Ele, e Ele está esperando uma ligação sua. Deus, Pai, olha para mim. E aí Ele diz assim: os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos abertos a todo o clamor do meu povo. Isso acontecia, o texto diz, preste atenção, olha, ano após ano, era assim, não é um mês, não foi um semestre, fazia anos já que isso estava acontecendo, ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Era assim, toda vez, ano após ano. Certa vez eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira à porta da tenda sagrada. Olha o que acontece. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor. Quantos estão aqui, conhecem o final dessa história? Ano após ano, até que você deixa Deus participar do processo. Um dia ela volta lá e fala para Eli: aquele dia eu entrei aqui e eu falei com Deus, e Ele participou da minha história,
E era por esse menino que eu falava com Deus. Eu não podia ter filhos, mas eu deixei Deus participar desse processo tão doloroso na minha vida. Esse é um milagre de Deus na minha vida. Você crê nisso? Fala com Deus. Outra coisa, vamos lá. Eu ficaria muito feliz se você anotasse aí. Vamos lá. Qual a participação de Deus na sua vida? Olha, quanto você confia nele? Quanto? Como é que Deus vai participar se você não confia? Quanto? Até onde? Até onde você vai para ver Deus agir? Até onde você entende, percebe, crê, confia que as asas do Senhor vão cobrir a sua vida? E olha só, Ele diz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Eu confio nisso. Diga assim: eu confio no Senhor. Fale, igreja, eu confio no Senhor. Reafirma isso, eu confio. Você está colocando Deus no processo. Você está deixando Ele participar quando você fala: eu confio, Senhor. Eu confio, o Senhor vai fazer melhor. Eu confio, Senhor, o meu braço, eu sei que, Senhor, eu poderia tentar, mas eu já vi, não dá. Mas quando eu confio, e eu espero, o Senhor vem e Ele faz. E olha só, Ele quer fazer. Ele quer fazer. Ele só quer encontrar alguém que confie nele. Isaías capítulo 30, versículo 15 e 16. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo, olha o que Ele diz: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Diga um amém, diga. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Deus está falando: eu queria participar disso aí, mas você não confia em mim o suficiente, então tenta de novo. A Bíblia fala assim: não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, ele fala com Deus, ele diz: Senhor, em nós não há força contra esse exército. Nós não temos o que fazer contra esse exército. Mas aí ele fala: mas os nossos olhos estão em ti. Nós confiamos que o Senhor pode fazer alguma coisa. Quando eles falam isso, quem já leu, quando ele está falando isso, ele fala assim: mas nós olhamos para o Senhor. Quando ele fala, diz que no meio do povo, o Espírito de Deus tomou a vida de um homem e ele começou a gritar. Hoje de manhã aconteceu isso aqui, foi forte aqui, hoje de manhã. Começou a gritar no meio da igreja, no meio do povo. E ele falou: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Gente, que loucura. No dia seguinte, quando eles levantaram e foram lá, Deus tinha participado da guerra. Foi uma matança só, eles não fizeram nada. Sabe quando isso acontece? Quando você confia em Deus. Por favor, sei que você fica chateado comigo, mas fala para alguém: confia em Deus e Ele vai participar. Vamos lá, qual a participação de Deus na sua vida? Olha, quanto você quer que Deus participe? Isso é muito sério. Quanto?
até onde você quer, até onde você deixa. Ou você colocou portas e disse: Senhor, deixa, isso aqui eu mando bem, isso aqui pode ficar tranquilo, essa parte aqui eu controlo muito bem, não tem problema nessa área. Mas olha só, um dia vai ter. Maldito o homem que confia na sua própria capacidade. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor e Ele mais fará sobre a sua vida. Quanto você quer, quanto você pode dizer para Deus: Senhor, do pé à cabeça, Senhor, todas as áreas. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão aí, rápido. Quantos querem que Deus participe da vida dos filhos? Entrega os filhos, Senhor, participa. Senhor, eu amo os meus filhos, Senhor, eu faria isso, olha, Senhor, olha o que eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria, mas Senhor, participa o Senhor tem o melhor para os meus filhos. Quanto? Casa, casamento, empresa, vendas, negócios, estudo, faculdade, namoro. Não, melhor Deus não participar, senão Ele escolhe outra, eu quero essa. Vai que Deus dá um palpite, quer uma outra, e vai que Ele quer uma crente, eu não quero crente. Quanto você quer que Deus participe? Quanto? Até onde você abre para Ele? Você diz: Senhor, entra em todas as áreas, faz tudo que o Senhor quiser. Tudo que tenho e tudo que sou é teu. Governa a minha vida. Como é que é a oração do Pai Nosso? Venha teu reino, seja feita assim na terra. Tudo, vem teu reino, governa, reina. Eu vou ler esse texto para você. Você vai ver que Deus sempre quis fazer. Deus sempre quis, e sempre que o homem deixou e Deus foi abrindo, o homem foi abrindo portas. Igual uma casa, sabe? Abriu a porta da sala, e aí Deus entrou na sala, a sala prosperou. E aí Deus ficou na sala, querendo ir para os quartos, mas aí a pessoa não abriu a porta dos quartos. Se você já leu assim a história dos reis de Israel, você vai ver, Deus queria muito participar, mas o homem não deixava. Aí surge um homem. Segundo Crônicas 26, 16 e 18, fala assim, olha: porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Não pode. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso Ele não vai abençoá-lo. Uzias quebra uma sequência. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você ler, você vai ver assim: rei fulano de tal não buscou a Deus. Ponto. Rei fulano de tal não buscou a Deus. Vem Uzias, está escrito assim: procurou agradar a Deus. Deu tudo certo. As casas foram abençoadas, o povo foi abençoado, deu tudo certo. Só que aí, gente, aquele momento que você acha que você não precisa mais de Deus, deu tudo certo, agora você é famoso, agora você tem, agora você pode. Aí ele fez algo que não poderia fazer. Deixa eu contar para você.
esse cara que deu tudo certo, contraiu uma doença, morreu dessa doença, não pôde ser enterrado junto com os reis da história, teve que ser enterrado em outro lugar por causa da sua doença, só porque ele não deixou Deus participar de todo o processo da sua vida. Olhe para mim, tem coisas que quando Deus participar, Ele vai dizer para você: você não pode. E Ele vai guiar você. Crê nisso? Vamos terminar? Como fazer então para ter essa participação? Como eu faço para ter? Eu quero ter. Eu quero que Deus participe. Eu quero que Deus participe lá em casa. Eu quero que Deus participe dos vidas dos meus filhos. Quem tem filho longe, né? Senhor, eu quero que o Senhor faça o que eu não posso. Eu não posso, eu queria, eu não posso. Mas o Senhor vai participar do crescimento dos meus filhos, das escolhas dos meus filhos. O Senhor vai participar de tudo. Como fazer para ter essa participação? Anote aí, olha. Entregue tudo a Ele. Fala para alguém que você goste. Fala assim: entrega para Deus, entrega. Deixa Ele participar, põe na mão dEle. Põe na mesa, pega assim, põe tudo para Ele. De manhã eu usei uma ilustração brincando assim, é como se você estivesse com tudo, aí você vai tirando do bolso, vai colocando, vai fazendo assim: Senhor, está aqui, não tem mais nada, eu coloquei tudo, eu entreguei tudo, está tudo nas mãos de Deus. Salmo 55, 22, diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor. Olha aqui para mim. Deixa Ele participar. Entrega para Ele. Olha o que a Bíblia diz. E Ele o ajudará. Olha o que a Bíblia diz. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Quem crê nisso, diga amém. Você não vai fracassar se Deus participar disso. Se Deus estiver lá, se Deus for, se Deus participar, se você deixar Ele agir, olha o que a Bíblia diz, Ele não deixa. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: jamais será envergonhado e confundido aqueles que em Ti esperam. Não fracassa, não dá, Deus não falha. Deixa Ele participar, põe Ele no assunto, fala com Ele, fala para Ele: eu não estou dando conta, fala para Ele: eu não estou conseguindo, fala para Ele: eu não sei. Senhor, participa. E você vai ver, tudo muda, Ele muda tudo, Ele age, Ele faz. Então, entrega. É muito comum criança, quem tem criança pequena quer colo, você põe no chão, ela chora. Ela quer colo. É engraçado que chora e já dá a mãozinha. Depois que cresce, não quer nem ficar perto. Para arrancar um beijo, cara, é um chocolate na mão e um beicinho. Para arrancar um beijo, depois que cresce. Não quer colo, não quer companhia, não quer falar. Você vai falar a resposta que você ouve é: já sei. Não deixa a gente participar, a gente quer dar um: não, mas deixa eu falar, mas já sei que você vai falar. Então, você já sabe, mas eu posso falar? Tem pai olhando do lado: olha só para mim agora, não adianta, porque não vai agora. Você vai falar, mas eu já sei que você vai falar. Deus é igual. Deixa eu falar. Deixa eu falar para você. Hoje pela manhã Deus falou conosco aqui. E Ele disse: eu vou mudar algumas coisas. Deixa Deus mudar. Deixa Ele falar o que vai fazer. Deixa Ele alertar você. Deixa Ele te conduzir. Então entrega tudo a Ele. A outra coisa é isso:
Deixa, não impeça. Deixa Deus participar. Não impede, não. Não torna barreiras, não toma, né? Fala com Ele, deixa Ele. Quem aqui assistiu o filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Quem assistiu? Levanta a mão. Quem gostou? Levanta a mão. Quem sentiu vontade de ter um lugar daquele em casa? Levanta a mão. Quem fez? Você vê como é que é? Nossa, sensacional. Na hora você até imaginou já. Eu vou fazer aquilo. Eu vou arrancar as coisas lá, vou fazer aquilo. Nunca fez. Você não precisa. Aquela mulher precisava daquilo. Aquela mulher precisava daquele lugar, precisava daquele momento para falar com Deus e deixar Deus participar de tudo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Gente, eu comecei lendo um texto que fala assim: eu queria, diz o Senhor, cuidar de vocês. Eu queria participar, mas você me colocou para fora. Você me abandonou, você foi andando sozinho, você foi decidindo, você foi achando, você mesmo foi descobrindo, você mesmo foi. Olha o que diz em Apocalipse, ó. Deixa Deus participar. Apocalipse 3:20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Olha que coisa linda. E nós jantaremos juntos. Deixa eu participar. Eu não sei que momento da história nós fizemos isso, mas nós fizemos isso. Nós colocamos Deus para fora, sem perceber. Nós fomos construindo, fomos cercando, e quando nós fomos ver, Deus não estava dentro. Ele ficou para fora. E Ele está lá fora agora, querendo participar. E Ele está dizendo: deixa eu entrar, deixa eu guiar, igreja, deixa eu entrar. Você deixa eu participar da história, você deixa eu participar do seu caminhar. E Ele diz assim: eu estou batendo, deixa eu entrar. Por último, e eu termino, o tema de hoje: qual que é a participação de Deus na sua vida? Quanto que Deus participa, quanto do seu dia, do seu caminhar é Deus, que você fala assim: foi Deus que me guiou, foi Deus que falou, foi Deus que tocou, foi Deus. Se não fosse, eu tinha cometido a maior besteira do mundo, mas Deus naquela hora ali, Ele guiou. Eu ia tomar uma decisão errada, eu ia fazer, mas Ele me conduziu, Ele foi me guiando, porque eu pedi para Ele, eu falei com Ele, eu deixei Ele participar. E o que eu vou falar agora aqui é muito sério. Como é que Deus pode participar da sua vida? A palavra é consagração. Deus quer participar, mas você precisa consagrar a sua vida. A palavra consagrar quer dizer separar, quer dizer autorizar, quer dizer destinar. Sabe quando é que Deus vai participar? Quando você autorizar. Daniel chegou para aquele homem e falou para ele: por favor, eu quero que Deus participe da minha vida. Aí o homem falou: mas não pode, Daniel. Ele falou: mas faz um teste. Por favor, eu e os meus amigos, por favor, nós queremos que Deus participe. Então, nós não queremos comer o que vocês comem, nós não queremos beber o que vocês bebem, nós queremos consagrar a nossa vida,
Nós queremos que Deus participe da nossa vida. Faz um teste com a gente 10 dias. Depois você olha para ver o que acontece. Aí o homem falou: Daniel, você vai me pôr numa enrascada, porque e se der errado? Eu sou responsável pela vida de vocês. Falou: por favor, deixa Deus participar da nossa vida. Aí aquele homem autorizou. 10 dias depois, eles eram os mais saudáveis, os mais sábios, os melhores. Naquele momento eles falaram assim: a gente quer consagrar a nossa vida, a gente quer entregar a nossa vida para Deus. Consagrar fala disso. Consagrar fala de você destinar. Tem como Deus participar se o seu destino é outro, que não tem nada a ver com Ele, que não tem nada a ver com os planos dele na tua vida. Você está indo aonde você quer, você está indo para um lado distante. Ele falou: Davi, eu tirei você, eu te trouxe até aqui, eu queria levar você mais ainda, mas você tomou outro rumo, você tomou outro destino. Como eu quis cuidar de vocês e vocês não deixaram. Em Lamentações 3:24, eu me emociono, porque eu li várias vezes. Todas as vezes que eu lia, eu via um Deus como que pedindo, meu Deus do céu, pedindo: deixa eu participar, deixa eu entrar na história. E aí é chocante, porque meu Deus, quando foi que eu coloquei ele para fora? Quando foi que eu deixei ele fora do assunto? E agora tem que ouvir Deus falar: eu queria conduzir vocês. Tudo na vida, tudo, para que você nunca mais tome decisões erradas, para que nunca mais sua vida seja altos e baixos, trancos e barrancos. Eu quero guiar vocês por um caminho certo. Eu quero endireitar as veredas. Eu quero abrir um caminho onde não há. Eu quero abrir para você. Eu quero te levar a um caminho de vitória. Em Lamentações 3:24 diz: Deus é tudo que tenho, por isso eu confio nele. Você poderia ler junto? Você pode abrir sua boca e ler junto? 1, 2, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Você fica bravo se eu pedir para você falar mais uma vez? 1, 2, 3. Deus, tudo que tenho, por isso participa da minha vida, participa da minha história, muda tudo. Curva sua cabeça.